Olá pessoal, eu sou a professora Rúbia, professora de literatura aqui do Colégio Global, e hoje vamos para mais um bate-papo literário que eu vou apresentar para vocês a obra Últimos Cantos de Gonçalves Dias. Vamos lá? Então, quis saber um pouquinho sobre essa obra, contextualizar com o período histórico que ela foi escrita. Essa obra que eu trago a vocês é uma obra cobrada pela UFPR no vestibular 2022-2023. E para que você tenha algumas informações, características do que aparece aqui sobre o autor, eu vou auxiliá-los. Lembrando que nada substitui a leitura feita por você, aproveitar, aprimorar o seu conhecimento, ter contato com uma obra-prima como essa daqui, Os Últimos Cantos, de Gonçalves Dias. Quando Gonçalves Dias escreveu esse livro aqui, era o terceiro, tá? Por isso que se chama Últimos Cantos. O Gonçalves Dias é um poeta romantista, então ele pertenceu para a primeira geração romântica. Lembrem-se lá das aulas de literatura, que as 3 fases da poesia romântica que se deram no Brasil, a primeira fase, que a gente chama como indianista, é a primeira geração dessa daqui que o Gonçalves Dias fez as publicações. O Gonçalves Dias é muito conhecido com aquele poema Canção do Exílio. Minha terra tem palmeiras, onde cantam os sabiás, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Mas prestem atenção, esse poema não está aqui nesse livro. Ele pertence para os primeiros cantos que ele publicou em 1846. Depois do Gonçalves Dias, teve mais uma publicação, que foi os Segundos Cantos, que daí foi em 1848. E o terceiro, Últimos Cantos, 1851. Ele não parou de escrever, mas a série desses 3 livros reunindo os poemas foram aí com a sua última publicação em 1851. Conhecer um pouquinho sobre Gonçalves Dias. Ele nasceu no Maranhão. Seu pai era português e a mãe era brasileira, então desse relacionamento era um relacionamento um pouco conturbado, porque o pai tratava a mãe do Gonçalves Dias como uma funcionária dele e não como uma esposa. E nessa época do Brasil, como o Brasil se encontrava politicamente, era um período em que estava ascendendo a ideia de transformação política. Sair da monarquia, ou seja, não ter mais um imperador ali e passar para uma república. E o pai do Gonçalves Dias, ele era monarquista, ele defendia a monarquia, porque ele era português. E também isso acabava deixando os republicanos bem nervosos e chateados com ele. Então, para que ele não fosse perseguido, ele foge a Portugal. Ele fica 2 anos fora do Brasil e Gonçalves Dias fica com a mãe lá no Maranhão. Depois de 2 anos ele retorna à esposa e ao filho, mas como eu falei para vocês, não era uma relação afetiva, amorosa de casal, e ele deixa a mulher, fica com Gonçalves Dias e arruma uma outra mulher. Então a mãe do Gonçalves não fica com ele. Eles se mudam, o pai investe nos estudos de Gonçalves, ele tem bons professores, e quando ele fica maior, o professor dele conversa com o pai para que ele vá a Portugal para finalizar os seus estudos, para aperfeiçoar, ter mais acesso ao conhecimento. E nisso, quando o Gonçalves Dias está prestes a embarcar a Portugal, o pai dele vem a falecer. Então ele não tem mais a condição financeira para estudar na Europa. Mas esse professor amigo dele, com a ajuda de outras pessoas influentes, pagaram os estudos de Gonçalves Dias em Portugal. E ele foi a Portugal estudar, e nesse período que ele ficou longe do Brasil, é aí que nasce essa saudade da terra e que é a inspiração para que ele possa escrever o poema Canção de Exílio, que é o poema mais parodiado, né, da história aqui do Brasil. Há várias outras publicações de poemas e músicas a partir desse poema inicial. Aí o Gonçalves Dias ele vai retornar ao Brasil, mas ele acaba ficando muito doente e ele vai fazer um tratamento na Europa. E quando ele vai à Europa, ele vai para a França. Quando ele chega, depois de muito tempo de viagem, porque naquela época os vapores eles atravessavam o Atlântico, levavam bastantes dias para chegar ao seu destino final, acabou morrendo um marinheiro que estava a bordo. E a fake news da época foi que quem faleceu foi Gonçalves Dias. Então eles tinham que ficar em quarentena para que ninguém passasse a doença, porque era tuberculose, não passasse para os moradores lá da região.
eles ficaram de quarentena. Quando o Gonçalves Dias saiu dessa quarentena, ele observou que as pessoas ficavam olhando ele de uma forma estranha, porque no Brasil já tinha saído a notícia que Gonçalves Dias tinha falecido, que era ele que havia morrido. Tanto que o Dom Pedro até escreveu uma nota de pesar, que ele sentia muito, era uma perda muito grande para o Brasil, a morte do Gonçalves Dias. Um amigo dele que chegou e disse, olha, todo mundo tá falando que você morreu, mas ele não havia morrido. Ficou um tempo lá na Europa para fazer o tratamento, infelizmente ele não se curou e retornou ao Brasil. Quando ele retorna ao Brasil, ele está muito enfermo, debilitado. À volta dele, ele faz um cargueiro, que não é um vapor de turismo com passageiros. Ele é o único passageiro que não é marinheiro a bordo. E prestes a chegar no Brasil, ele pediu a ajuda de um marinheiro para olhar, para ir até a frente do navio e observar as terras brasileiras, a qual ele sempre amou. Mas ele ficou muito cansado e fraco, ele desmaiou. Então esse marinheiro levou ele novamente para o quarto para que ele pudesse descansar. E aí a viagem continuou, já estavam em águas brasileiras. Pertinho de chegar no Maranhão, essa embarcação bateu num banco de areia. E quando isso aconteceu, a embarcação começou a afundar. Os marinheiros ficaram desesperados e saltaram, cada um salvando a sua vida. Mas esqueceram que o Gonçalves Dias estava lá, deitado, dormindo. E ele foi o único que morreu afogado nesse desastre. Tá? Voltando para a terra que ele tanto amava. Então, contar para vocês um pouquinho da história do Gonçalves, até para que vocês saibam dessas características, desse amor que ele tinha à pátria, dessa identidade nacional que ele queria construir, e um pouquinho sobre a vida dele, que é importante a gente também conhecer, ter informações sobre o autor. Então, falando da obra Os Últimos Cantos, ela é uma obra que o Gonçalves Dias dividiu em 3 partes. A primeira parte dela, ela vai trazer as poesias americanas. A parte de poesias americanas aparecem poesias com uma valorização indígena. As temáticas são bem do índio, contando a vida do índio, um ritual indígena, mas é a valorização do índio. Quem lembra da primeira fase do romantismo vai lembrar que a característica do indianismo era o nacionalismo, é criar uma ideia de pátria, foi bem nessa época que tem a criação da cor local, verde e amarelo, e também trazer um herói, caracterizando isso a personagem que identifica o Brasil, e era o índio, né, que foi transformado nesse herói, um índio super valorizado. Então, nessa primeira parte dos poemas, aparece muito a questão relacionada aos índios. A segunda parte do poema, do livro, né, os poemas são poesias diversas. E aqui, vocês vão começar a perceber durante as leituras, poesias que vão falar de amor, tristeza, infância, saudades, pois já diz o nome, é poesias diversas. Bem característica da segunda fase, que vai chegar ali em 1856, que é a fase ultra-romântica, que nós conhecemos, influenciada por Lord Byron, que é o mal do século, no qual os poetas escreviam, as suas criações eram sobre morrer, desejar a morte, ou era tudo muito idealizado. Já há, sim, presenças disso nos poemas, nas poesias diversas aqui, que o Gonçalves Dias escreveu. Porém, pessoal, é uma obra da primeira fase do romantismo. Tá? Tem características, sim, mas o que configura ser essa obra aqui, ela é da primeira fase do romantismo, ou seja, o indianismo. Tá? E a última parte, o Gonçalves Dias colocou 2 hinos. Um que ele vai falar sobre saudades também, mas a característica dele não é tanto indianista aqui no final. O indianista acaba sendo a primeira parte, que são as poesias americanas. Esse livro aqui, as poesias, há uma parte rítmica, quando vocês forem ler, vocês vão ver que flui, também a métrica, tá? O Gonçalves, ele era um estudioso da língua tupi, ele criou um dicionário também, que vocês tenham conhecimento sobre essa informação. E um dos poemas bem conhecidos dele, que está presente nesse livro, é o Ijucapirama, que ele vai contar a história de um guerreiro, né, de um índio guerreiro, que ele acaba sendo capturado por uma tribo inimiga,
E essa tribo, ela faz rituais antropofágicos, ou seja, ela acaba matando, sacrificando quem ela capturou, e eles comem pedaços do corpo dessa pessoa para absorverem o que ela tem de melhor, a bravura, a coragem, um dom específico. E é isso que ia acontecer com o Juca Pirama. Mas quando ele sabe que ele foi capturado e que esse era o seu destino, ele tem uma atitude bem diferente. Ele chora com medo, ele fica desesperado e ele pede para essa tribo que soltem ele porque ele tem um pai que está muito doente na floresta. E quando ele fosse lá cuidar do pai, que o pai estava prestes a morrer, ele depois voltaria para ser escravo deles. Mas que nesse momento eles deixassem ele pelo menos ver o pai mais uma vez. E o desespero dele, o choro dele, faz com que os índios olhem e falem: nossa, nós não vamos querer. Imagina, comer um covarde, nós vamos ser covardes então. E eles liberam o Juca Pirama e ele volta para casa. Quando ele chega em casa, todo mundo recebe ele muito bem, feliz. Nossa, ele sobreviveu, é um guerreiro. Mas ele conta ao pai como foi que ele conseguiu se salvar. E o pai dele fica muito bravo. Se você é um covarde, prefiro que meu filho fosse morto, mas com hombridade, do que voltar para casa como um covarde. O pai dele então obriga ele a voltar lá e lutar e enfrentar a tribo, e daí acaba tendo um massacre. Mas só para vocês saberem então, a estrutura, né, da obra, da parte com as características do indianismo é bem evidente, e esse poema é bem conhecido mesmo, trazendo essa idealização do índio. É um livro que vale a pena você ler. O enredo dos poemas são fantásticos, são bem característicos do período do romantismo. Aqui no Brasil vocês vão perceber essas características que a gente estuda na aula de literatura presentes aqui na obra, e é uma obra que a UFPR cobra no seu vestibular. Desejo a todos vocês um excelente vestibular e até a próxima!